noite. Essa mensagem eu já preguei ela na outra igreja, lá na Filho Pródigo, e há alguns meses eu venho me preparando para pegar ela aqui. E toda vez eu disse, não é hoje não, não é hoje não. Então Deus disse que era hoje, então Ele tem algo para falar para o meu e para o seu coração. Gênesis, a gente vai ler do verso 8 ao 21, no capítulo 21. Então, se você está com sua Bíblia, marca aí na sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia física, também abre a sua Bíblia digital. Deixa marcado aí para você ler depois na sua casa, estudar, meditar nesse texto. Se você está fazendo o nosso devocional, a essa altura você já passou por esse texto. Tá bom? Gênesis 21, nós vamos ler do 8 ao 21. Vamos junto, Leandrão. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Algumas traduções vão dizer caçoava. E disse a Abraão, deita fora, ou seja, manda para fora, para longe daqui, expulsa de casa esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também o filho desta serva, do filho dela farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, debaixo de um arbusto, algumas traduções vão dizer. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém. Vocês prestaram atenção nesse texto, ele tem cenas dramáticas. Se a gente fosse fazer um filme, esse filme seria classificado como um drama. Se você ler o livro de Gênesis, você vai encontrar diversas histórias que nos colocam dentro de cenas dramáticas. Por isso a gente vai tomar como base nessa mensagem esse tema. O Deus que age na hora H. Vamos ler comigo para ficar legal? 1, 2, 3... O Deus que age na hora H. Quem nunca enfrentou uma crise na vida, me atire a primeira pedra. Crises, queridos.
Quando a gente fala de crise, eu sei que eu não vou estar usando uma régua acima da média, falando sobre algo que ninguém conhece, porque nós não estamos imunes aos dias maus, aos dias difíceis, duros, carrancudos, aqueles que nós não queremos viver. Há dias bons, maravilhosos, felizes, alegres, gostosos, mas há também aqueles que são duros. Crises são assim. Há algumas que mandam aviso, que nós conseguimos nos preparar, mas também há aquelas que não mandam carta, não mandam WhatsApp, telegrama, ligação, simplesmente elas chegam. E se já é difícil conviver com uma crise anunciada, imagine viver com uma crise que chega sem avisar. Ela simplesmente chega, traz dores, medos, angústias, tristezas, mágoas, decepções, separação. Então, o que fazer? O que fazer quando subitamente nós somos apanhados por uma crise que simplesmente chegou? Tudo ia bem. A vida estava numa nice, numa paz. A gente andava por aí só a comemorar. Era um sorriso no rosto, a vida estava numa boa, a conta bancária estava em alta, a casa estava alinhada, a saúde estava perfeita, mas de repente tudo ruiu. Eu me recordo que certa vez eu li a história de uma mulher, uma peruana, seu nome é Úrsula Salmon Zazala. Essa história virou um filme, mas muito me comoveu. Úrsula viveu, junto com sua família, um tipo de sofrimento repentino que a maioria das pessoas e famílias na Terra nunca experimentarão. Ela era casada com Eduardo, seu marido, há cerca de 20 anos. Com Eduardo, eles tiveram 6 filhos. Mas em 2010, quando Úrsula estava grávida do seu 6º filho, Eduardo, seu esposo, foi diagnosticado com uma doença rara, que diminuiu drasticamente os glóbulos vermelhos do seu sangue, lhe levando à morte em poucos dias. Passado 2 anos, Úrsula, então, é diagnosticada com câncer, e ela conta essa parte da sua história, da sua vida, dizendo que orou ao Senhor, dizendo: meu Deus, com fé eu te entrego a minha vida, mas te pedindo que me dê força e sabedoria, e me conceda mais alguns anos, para que Eduardinho, meu filho mais novo, possa crescer e se virar sozinho. Passado mais 2 anos, ela faz o seu tratamento em busca da cura, consegue estabilizar essa doença, mas em 2014, então, quando ela voltava para casa na estrada, com 5 dos seus filhos no carro, apenas o mais velho não estava. Eis que o pior acontece, ele sofre um acidente, e Thomas, o seu filho de 15 anos de idade, morre imediatamente naquele veículo. Note que foi de repente. Uma crise devastadora chegou, roubou a paz, ceifou vidas amadas. E o que fazer em dias como esse? Como crer frente a situações dolorosas e devastadoras? Foi assim com a vida de Agar, a serva, a escrava egípcia, que nós lemos agora há pouco, em Gênesis, no capítulo 21, tomando como base esse texto. De repente, aquele lugar que era o seu lugar de paz, o seu porto seguro, a sua casa, lugar de esperança, lugar de comunhão, lugar de alegria, agora torna-se lugar de rejeição, lugar de tristeza, lugar de exclusão, lugar de expulsação. E se já é difícil lidar com uma crise anunciada,
Imagine lidar com uma crise que chega do nada. Era um dia de festa. A Bíblia diz que era um dia de alegria. Isaac estava sendo desmamado. Passavam-se então 3 anos de sua vida. Era aquele momento que se entendia que a criança não dependia mais do leite materno, passou a fase mais difícil. E Abraão, então, estava ali dando uma festa. A Bíblia diz que havia um banquete sendo dado. Mas essa história não começa ali. Essa história começa quando Deus faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação e que a sua descendência seria contada, se você soubesse contar, as areias do mar. Ou seja, ela seria tão numerosa que nós não poderíamos contar. Abraão creu, o tempo passou e se comprovou que Sara, a sua esposa, era estéril. E esterilidade naquele tempo era o maior opróbrio, a maior vergonha que uma casa podia ter. A maior vergonha que uma mulher podia dar ao seu marido era não poder gerar filhos, não poder lhe dar uma descendência. Então, chegado a esse ponto, como fazer para que essa promessa se cumprisse? Abraão, num determinado momento, conversando com Deus, ele diz: olha, o Senhor não me deu descendentes, então Eliezer, o Damasceno, que é o meu servo, amigo e fiel, será ele. Deus diz: não será ele, será de ti. Então, de repente, Sara olha para o seu marido, Abraão, e pensa: olha, Abraão, não vai ser comigo o negócio, é contigo. Tome então a minha serva, eu tenho uma serva, uma moça linda, egípcia, uma novinha, e deita com ela. Sara se utiliza de um costume babilônico da época. Estava atestado como lei, que quando uma senhora não podia gerar filhos para o seu senhor, ela podia tomar uma serva, e o filho dessa serva seria filho dessa senhora com o seu senhor. E é engraçado que ela fala para Abraão, e a gente não vê em nenhum momento Abraão questionar. Eu imagino Abraão olhando para ela e dizendo assim: quem? H? A novinha? Olha, Sara, você tem certeza, né? Isso nunca passou na minha cabeça. Não vai jogar na minha cara depois. Eu não tinha nem olhado para essa menina, mas você está mandando. Eles deitaram, H engravida e dá à luz a um menino cujo nome é Ismael. Eles tentaram dar um jeitinho ali, sabe? Deus havia feito uma promessa a Sara e Abraão, mas eu acho que passou algum brasileiro ali no meio, carioca, e disse: faz assim, porque esse jeitinho quem é acostumado a dar é nós brasileiros. Simplesmente o que eles estavam querendo dizer é: olha, Deus, tu prometeu, mas tu não sabe como resolver, porque eu já sou velho, ela já é velha, eu sou estéril, não tem como se resolver esse negócio mais entre nós dois, então a gente vai dar um jeito aqui. Tu tem os teus planos, mas tu não sabe como terminar, então deixa que a gente termina. Mas o tempo passa, queridos, e tendo Abraão 100 anos, olha lá, nunca duvide, viu, do poder de um homem, que tem a promessa de Deus, gente, sobre a sua vida. Não é para todo mundo, não. 100 anos, vem o filho da promessa, Sara engravida, e dá à luz ao filho prometido, Isaque, para que Sara, Abraão, Agar, eu e você, sabemos que nenhuma promessa de Deus pode ser frustrada. Não há limite para aquilo que Deus promete.
O que cabe sobre a minha vida, sobre a sua vida, é crer. Se Deus falou, vai acontecer do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Se ele falou, está falado. Eu creio, acabou. Porque muitas vezes o que nos falta é fé para confiar. Deus tem falado comigo, Deus tem falado com você, e eu sei que fala. Quantas vezes Deus tem colocado palavras poderosas, grandiosas em nossos corações. E a gente às vezes até pensa, não, isso deve ser alucinação. Não, é Deus falando. Deus prometeu grandes coisas nesse lugar, Deus está cumprindo e Deus vai cumprir. Deus prometeu grandes coisas na tua vida, Deus irá cumprir. Agora o que nós precisamos fazer é crer. Crer no sobrenatural, crer naquilo que nós não podemos ver, que nós podemos pegar. A gente tem mania de buscar um tipo de fé que a gente abraça, que a gente coloca no colo, que a gente vê, que a gente pega na mão, e isso não é fé. Fé é certeza de coisas que se esperam e convicção daquilo que a gente não vê. Essa é a definição bíblica. Então, eu e você somos chamados a crer nas promessas de Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Se você ainda não conhece a promessa que Deus tem para você, ore, clame, dobre seus joelhos, jejue, peça a Ele para falar. E Ele vai te mostrar. Nós estamos aqui vivendo todo esse tempo nessa igreja porque um dia Deus falou, Deus deu uma promessa, Deus fez um chamado, Deus deu uma visão. Nós colocamos o pé. Aí Deus veio e colocou o chão. E olha onde a gente está. Olha como a gente está, olha o que a gente está vivendo. Nós temos esse Deus que não deixa que nenhuma, absolutamente nenhuma de suas promessas sejam frustradas, nada cai por terra. Agora a gente fica pegando a promessa de Deus e quer resolver humanamente. A gente diz, olha, eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sou forte. E a gente vai querendo ser Superman, Supergirls e resolver a parada. Quando esse não é o caminho. Nós podemos ser participantes, mas nós não somos o agente principal. É o próprio Deus que controla todas as coisas. A história está debaixo da sua voz de comando. Agora Isaac já é crescido, nasceu, cresceu, completa 3 anos. Está lá a festa rolando. Um banquete está sendo dado, todo mundo se alegrando. E é nesse dia, num dia de festa, quando não havia clima nenhum para que uma crise fosse instaurada, que ela acontece, que ela chega. Foi nesse dia que o coração de Sara, um dia que deveria ser de festa, um dia de alegria pela vida do seu filho, foi nesse dia que o seu coração se encheu de rancor, de raiva, de ira. Ela começou a viver algo que lhe estava lhe trazendo tristeza, rancor. Foi nesse dia que, de repente, a vida de Ismael e de Agar se transformaram numa devassidão de problemas. Esse foi o dia. Diz o texto que, vendo Sara, que Ismael zombava, caçoava. O texto no original, no hebraico, vai nos trazer o sentido de alguém que humilhava, que de fato perseguia, que estava zombando do seu irmão. O coração, então, de Sara se enche de ódio, começa a transbordar. No seu coração começou a gestacionar uma obscuridão sentimental. Ela ficou cega, começou a agir pela emoção. Isaac, cujo nome significa riso, era motivo de riso para Sara, mas ela não aguentou ver Ismael rindo do seu filho. Então diz o texto que Sara chama Abraão para uma DR. Cola aqui. Ela olha nos olhos do seu marido, daquele jeito, sabe? Abraão. Eu já imagino Abraão só levantando o olhinho assim, ela aqui. Aí vem Abraão, cabisbaixo, e foi, Sara. Manda embora. Rejeita. Chuta para fora.
coloca para longe dessa casa essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Agora note comigo 3 coisas nesse texto. A primeira é quando aqueles que haviam sido motivo de alegria, de júbilo na vida de Sara, agora são motivo de ressentimento, de amargura, de ódio, de raiva. Agar, que desfrutava pouco do título de mãe do filho do líder de toda a congregação, agora se vê frente a uma situação devastadora. Tem horas na vida que as coisas acontecem assim. É uma doença que chegou sem avisar, um laudo médico que nos rouba a paz, é uma traição inesperada, é uma falência nos negócios, é uma demissão que chegou, é uma perda familiar, e quando a gente vê, a gente está no meio de uma encruzilhada. Note que tudo isso aconteceu num dia de festa, ninguém estava preparado para isso, ninguém esperava que algo assim iria acontecer, mas problema não escolhe data. Ele não diz amanhã, porque hoje é aniversário, ele não diz depois de amanhã, porque tem um feriado chegando, não. Ele simplesmente chega. Nessa hora parece que tudo vem abaixo, não dá para seguir em frente. É nessa hora que a gente para, pensa e diz, eu vou seguir, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter fé no nosso coração, ao ponto de não parar no meio da caminhada. O segundo ponto que nos chama a atenção aqui é a dor da rejeição. Agar não tem mais nome. Agora ela é tratada como rejeita essa escrava e o seu filho. É essa, é esse, é seu. Agar vive a dor de ser rejeitada e não ter mais nem nome. A dor da rejeição é um dos maiores problemas que tem atingido a humanidade. Pessoas carregam traumas por toda uma vida. É um pai que abandonou, um amor que foi embora, um parente que não deu carinho, atenção. Pessoas rejeitadas vivem com a sensação diminutiva, que foram transformadas em objetos, estão sendo coisificadas, olham para si e se vê como um amontoado de lixo. Não há paz nesses corações. A rejeição é a forma mais cruel de machucar uma pessoa. Os psicólogos, em sua maioria, afirmam que as 2 maiores dores que uma pessoa pode sentir na vida são, primeiro, a perda de um filho. Segundo, a dor da rejeição. A dor da rejeição deixa marcas na alma, fere como nenhuma outra. Poucas coisas doem na vida como a rejeição de alguém que se ama. É um abraço que não se pode mais dar, uma ligação que não se atende do outro lado, uma mensagem que não é respondida. Sente-se rejeitado quem já foi prezado um dia. E sem dúvidas esse era o sentimento de Agar. Uma mulher que num determinado momento de sua vida teve que deitar-se com um homem que ela não escolheu deitar-se. Emprestou a sua barriga para que o seu filho não fosse chamado de seu filho, mas filho da sua senhora. E Agar ainda vive a situação de não ter direitos na vida. Ela não pode falar, ela não tem voz, ela não tem vez, ela tem que aceitar, ficar calada e muitas vezes sorrir quando não se tem vontade de sorrir. E esse tipo de dor só termina na vida de alguém quando se entende que há um Deus acima de todas as coisas, um Deus que nunca rejeitou nenhum dos seus filhos, que ama cada um de nós. É Ele, queridos. É nele que nós podemos estar.
O homem pode rejeitar a Deus, mas Deus nunca rejeita o homem. Nunca. E o terceiro ponto que nos chama a atenção, note comigo, que a disputa agora entrou, no âmbito financeiro, no cacau. Sara diz: o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Pronto. Não precisa de muito para a gente logo lembrar-se de alguém ou de alguma família que entrou em desastre e ruína por causa de dinheiro. Pais que brigam com seus filhos, filhos que brigam com seus pais, avós, cônjuges, amigos, amizades são desfeitas. Aqui Sara para e pensa no futuro do seu filho, ela olha para a herança, ela diz: manda embora, rejeita. Era a única forma legal dela estar dizendo: esse menino não terá parte em nada aqui. Somente se Abraão, o rejeitasse e mandasse embora. Isso parece penoso aos olhos de Abraão. Abraão não consegue sentir paz com isso. Somente ouvindo a voz do próprio Deus, que diz para ele: aceita, faz desse jeito, confia em mim, que eu vou fazer desse menino uma grande nação. Ok. Abraão diz: então, vai. É a única forma de ele sentir paz no coração, afinal de contas, ele amava Ismael, Ismael era o seu filho. Mas o ponto principal nevrálgico aqui é: o foco estava no dinheiro. O dinheiro tem se tornado um Deus. Um coração que só olha para o dinheiro é um coração destinado à solidão, como disse certa vez John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário americano. O homem mais pobre da terra é aquele que só tem dinheiro. E aí se acaba. Agar então foi expulsa, mandada embora, com um cântaro de água, um pedaço de pão e um menino nas costas. Diz o texto, então, que ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Na vida da gente também não é diferente. Quando o problema chega, muitas vezes a gente sai assim, atordoado, não sabe para onde vai. A gente se vê no meio de uma encruzilhada e diz: se eu for para a frente tem problema, se eu for para a direita tem morte, se eu for para a esquerda tem também. E agora, o que é que eu faço? Para trás não dá para voltar. É nessa hora que a gente precisa escolher um caminho com Cristo, porque com Cristo qualquer lugar nos leva a um ambiente de alegria. É como aquela moça que procurou o pastor e disse: meu pastor, eu estou orando há muito tempo para que Deus abra uma porta para mim. Só que aí orei, e de repente agora eu estou vendo muitas portas abertas. Tem 5, pastor, o que é que eu faço? O pastor disse: minha filha, você orou? Ela disse: orei. Ela disse: então abra uma porta e entra, mas se não vier de Deus. Ele disse: minha filha, quando a gente ora, Deus por vezes exagera na bênção. Vai, entra e se joga. A vida é assim. Quando a gente se sente perdido, a gente confia que há um caminho aberto, há uma porta aberta e que Deus está do outro lado, é Ele que está nos direcionando. Os dias maus existem, mas a gente não pode retroceder, a gente não pode parar, a gente precisa avançar. Nós somos feitos para andar para frente, nunca andar para trás. Mas se a gente volta para o texto, no verso 15, nós vamos ler que a água acabou. Eles estão andando no deserto, o menino está desfalecendo. Você consegue imaginar isso assim? Isso é um drama, gente. Total. Você consegue parar para imaginar o coração de uma mãe que de repente tem o seu filho, o seu único filho, desfalecendo, e ela diz: ele vai morrer. Ela encontra um pedaço de arbusto. Não existia uma floresta com uma sombra gostosa no meio do deserto, não. Você não tem ideia, se você nunca foi no deserto, vá um dia. Você não aguenta passar 20 minutos debaixo daquele sol escaldante. É lindo. Para você tirar uma foto, aí você vai aqui nas dunas, dá no mesmo. Não vai mudar nada. Ela bota o menino ali e diz: eu vou me afastar. Como uma mãe, ela não consegue ir embora e deixar o menino ali, não. Porque no fundo, ela tinha um pingo de esperança. Ela é mãe.
Mas simplesmente ela dizia: agora não tenho mais o que fazer. Ela deita o menino embaixo daquele arbusto, se afasta um pouco e começa a chorar. Ela começa a entrar em desespero. Ela dizia: agora, o que é que eu vou fazer? Aqui já havia acabado todas as esperanças, não dava mais. Imagine o coração dessa mãe. Ela estava numa festa no dia anterior. Agora ela está vendo seu filho desfalecer até a morte e se prepara não só para ver, mas para morrer logo depois dele. Essa é a cena. Essa é a sensação. Mas é aqui, e a partir de aqui, que acontece uma das coisas mais lindas na história dos patriarcas. Porque o verso 17 vai nos dizer que Deus ouviu a voz do menino, e ele falou dos altos e disse: Agar. Preste atenção nisso, gente. Deus fala do alto. Aquele ambiente era de morte, de destruição. E ele diz: Agar, Agar, não temas. Ergue-te, levanta o menino pela mão, porque farei dele uma grande nação. Onde Agar viu morte, Deus viu uma grande nação. Deus ouviu a voz do menino. É isso que o texto nos diz. Enquanto Agar chorava, o menino clamava em suas dores. Talvez o problema de Agar fosse esse: ela chorava demais e não orava. Tem gente que pensa que choro substitui oração. Não, eles podem andar juntos, mas não separados. Enquanto ela chorava, o menino clamava em suas dores. Agar, então, que saiu de casa expulsa, sendo chamada de essa, sem nome, sem valor, sem prestígio. Essa escrava, esse menino, ela agora escuta a voz de Deus vindo do alto, lhe falando: Agar. Doce voz. Agar. Como deve ter sido doce para ela ouvir o seu nome agora sendo pronunciado do alto: Agar. Desse menino farei uma grande nação. Nenhuma promessa de Deus pode ser? Nenhuma promessa de Deus pode ser frustrada. De Ismael, os ismaelitas, todo o povo árabe descende desse menino. Onde Agar viu morte, Deus viu uma grande nação. Onde você vê o fim, Deus vê um novo começo. Você crê nisso para a sua vida? Eu quero dizer nessa noite que Deus está falando ao seu coração. Deus está falando a essa igreja: não acabou, não é o fim, não desista. Eu sou aquele que pego pela mão e levanto o caído. Creia nessa verdade. O verso 19 vai nos mostrar que aqueles então que estavam morrendo, desesperados, sem ar, sem água, com os lábios rachados, sem forças, desfalecendo, de repente olham para o lado e Deus havia cavado um poço onde ninguém cava. Agora havia água. E Deus diz: levanta-te, pega o menino pela mão, enche um cântaro de água, dá para ele. Não acabou por aqui, não. Você pensou que era o fim, mas a última palavra vem de mim. Não deixe o homem te dizer que acabou. Não acabou. Não deixe o médico te dizer que é o fim. Não é o fim. A última palavra vem do alto. Mas isso é para aqueles que creem. Deus faz surgir no impossível um manancial de bênçãos, de vida. Deus cavou um poço no deserto, no meio de um lugar seco, árido, sem vida, infértil. Deus estava com ele da mesma forma que está comigo e com você. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está contigo. Você não está sozinho, não está sozinha. A tua família não está sozinha. Deus está dentro da tua casa, Deus está no teu trabalho, Deus está no teu negócio, Deus está aqui para perdoar você e te dar um novo começo, uma nova história, um novo caminho para viver. Mas a gente precisa querer, a gente precisa amar isso.
A gente precisa crer. Olhe para essa história que começou com crise, mas terminou com bênção. Porque o meu Deus, o seu Deus e o Deus de H é o Deus que age na hora H. Quando você pensa que acabou, Ele chega. Ele sempre vem. No tempo dele, do jeito dele, na agenda dele, Ele vai chegar. Eu e você precisamos entender, Sara, Abraão e H, que Deus age na hora H. Ele sempre vai chegar. Não é dia de desespero, não. Tem muita gente se desesperando com as notícias que estão acontecendo por aí. O mundo está em guerra, e entra em desespero. Ideologia está avançando, entra em desespero. O governo mudou, entra em desespero. E vai esquecendo que há um Deus soberano sobre todas as coisas e que no final sempre age. Porque há um plano. Leia a última palavra da Bíblia e você vai entender que tudo vai dar certo no final. Tudo dará certo para aqueles que amam a Deus. O Deus de H, o meu Deus, o seu Deus, Ele age na hora certa. Ele sempre chega para prover nos dias difíceis, para aplacar os nossos corações acelerados, para restaurar a nossa mente, os nossos pensamentos, para liberar os ventres que estavam inférteis, para abrir as portas para o seu negócio, para aquilo que você tem clamado, para aquilo que você tem sonhado. Ele é o Deus que chega na hora H. A vida tem suas amarguras, viu? Mas Deus cura, Deus restaura, Deus levanta o caído. Passar por adversidades, a gente vai passar. José passou, Jeremias passou, Daniel passou, Davi passou, Pedro, Paulo, Tiago, João, Jesus. E porque eles passaram e venceram, eu passei, posso estar passando e posso passar, mas nunca desistir, porque a vitória é certa naqueles que estão com Cristo nosso Senhor.